para expressar um pouco o nosso sentimento como deputado cearense, deputado nordestino, do que significa o fim desse programa Mais Médico para as populações mais carentes do país. Esse programa foi criado pela presidenta Dilma em 2013, em 8 de julho. E eu lembro que, quando o programa foi criado, o discurso que muitos fizeram, seja no debate da medida provisória, seja na votação da medida provisória, é que o governo brasileiro iria trazer os cubanos para o país para impedir que médicos brasileiros assumissem a tarefa de cuidar das populações mais carentes. Eu lembro que, na época, eu era líder da bancada do PT, em 2013, deputado Chico Alencar. Nós negociamos, inclusive, o edital. O que hoje foi nomeado ministro da Saúde, o deputado Mandetta, foi um dos que negociou conosco o edital da convocação dos mais médicos. E o que dizia o edital, deputada Luísa? É que, a prioridade, os médicos estrangeiros só assumiriam depois que fosse feita a chamada dos médicos brasileiros. Todo mundo lembra disso. O fato é que poucos se dispuseram a viajar, a morar, a cuidar das populações mais carentes dos rincões do país, das comunidades quilombolas, das áreas indígenas, dos sertões do Nordeste, muitos municípios a 600 a 1.000 quilômetros da capital dos respectivos estados, e comunidades como algumas no interior do Ceará, que viram médico pela primeira vez quando chegaram os profissionais do exterior, que não são só cubanos, para cuidar de sua saúde. O certo é que fixaram-se no país mais de 8.000 cubanos, várias outras nacionalidades, e vieram para o Brasil e organizaram, eu não tenho a menor dúvida de dizer aqui para os brasileiros e brasileiras que estão nos ouvindo, que foi o programa que mais cuidou humanamente das pessoas mais carentes, daquelas pessoas que nunca receberam um médico em suas casas. Quem não precisa, pode não dar. Quem vive de plano privado, não pode não dar importância a esse programa. Mas é verdade, depois que o programa foi implantado, foi realizado, a assistência médica chegou nas comunidades mais carentes, ninguém ousou, nem na última campanha eleitoral, a não ser o candidato eleito que ficou fazendo vídeos, dizendo que ia mandar os médicos cubanos para fora. Ninguém ousou falar mal desse programa, porque foi o programa mais estruturante do ponto de vista da saúde pública no nosso país. 2.885 municípios, com menos de 20.000 habitantes, só tinham médicos cubanos. Ninguém mais ousou dizer que os médicos cubanos, a não ser o candidato eleito, não tinha competência profissional para atender as populações mais carentes, porque as populações dos mais variados cantos do país, das comunidades tradicionais, das zonas rurais, das periferias, das grandes cidades, essa população toda elogia, reconhece e é grata ao que fizeram esses profissionais de saúde pela saúde pública no nosso país. Nunca vimos um programa tão vitorioso como esse. É claro que nós temos outros programas
que tem resultados extraordinários do ponto de vista da melhoria da renda, de alteração do padrão de desenvolvimento econômico de várias comunidades rurais do Nordeste brasileiro e do Brasil. Mas esse programa deu dignidade, esse programa alterou o padrão de saúde pública, sobretudo na atenção básica. E nós montamos uma verdadeira rede de proteção social que ajudou essas comunidades de mais de 2.800 municípios do Brasil. Só nas aldeias indígenas eram mais de 300 médicos cuidando dos índios, das índias, cuidando das comunidades quilombolas. Esse programa beneficiou quase 30 milhões de brasileiros e brasileiras. Como pode, de uma hora para outra, com uma bravata qualquer, o programa se acaba e os médicos profissionais internacionais e os cubanos são obrigados a deixarem o Brasil? Como é que o governo brasileiro vai suprir essa deficiência? Eu estou para ver, o atual ministro da Saúde disse que em um mês vai fazer um novo edital para levar médicos para as comunidades interioranas e zonas urbanas das periferias das grandes cidades. Esse programa levou 6 meses para ser estruturado. A parceria com os municípios, a parceria com os estados, as contrapartidas dos municípios, e agora estão fazendo bravata, seja o governo atual, seja o governo eleito, dizendo que vai resolver o problema contratando médicos brasileiros. Não vai. Esse programa jamais poderia ter sido acabado. Ainda vem um novo governo dizer que os cubanos que quiserem, ele dá asilo político aos cubanos médicos profissionais de Cuba aqui no Brasil. Chega a ser uma coisa odienta você ouvir esse tipo de conceituação, esse tipo de posição política, porque todo mundo sabe que o governo cubano, o Brasil sabe que o governo cubano suspendeu o contrato aqui no Brasil por tudo aquilo de ameaça que o governo cubano sofreu durante a campanha eleitoral e agora durante a vitória do candidato eleito. Não é possível. O que está em curso no Brasil é um verdadeiro desmonte. Eu chego a dizer, nas minhas andanças pelo sertão e do Ceará, o governo eleito, ele é muito mais radical na aplicação do liberalismo econômico, é muito mais radical nas ações do futuro ministro da Economia de querer dilapidar os direitos sociais que estão circunscritos na nossa Constituição, e é muito mais draconiano na sanha arrecadadora. Para eles, quem é do Nordeste sabe, pouco importa se uma pessoa, se uma dona de casa, lá das comunidades rurais está precisando de um médico, ou se está precisando de um benefício. O olhar é para a banca do mercado, o olhar é para integrar o patrimônio público do Brasil aos interesses do mercado financeiro. Esse é o Brasil que está surgindo. É claro que a população está olhando e está atônita, sem saber o que vai acontecer nos próximos meses. Falam em retomar as obras. Ainda hoje eu estava dando uma entrevista e eu dizia: não tem como retomar o crescimento e investimento público se não revogar a tal da PEC do teto, porque ela foi que presidiu o desmonte nesses 2 anos das conquistas que nós alcançamos, que foram muitas delas, inclusive, medidas aprovadas aqui por este Congresso Nacional. O nosso papel aqui é denunciar, é estender a nossa solidariedade às comunidades tradicionais, das zonas rurais, das periferias, das grandes cidades, em eles terem golpeado mais uma vez o interesse do Brasil, das populações mais carentes, quando detonaram o programa Mais Médico. Nós vamos ficar vigilantes, nós vamos ficar atuantes aqui no Congresso Nacional, na oposição a essas medidas que tendem a desconstitucionalizar todos os direitos que foram circunscritos.
PTB Orientação, pró, sim. só para ter orientação dos partidos. Votou não na última votação nominal. Essa matéria é uma matéria que é importante a aprovação.